Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença dos advogados e advogadas, servidores do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, a todos que, neste final de tarde, nos prestigiam. Dr. Marcos pulou na minha frente, mas eu quero deixar o registro também da honra e da satisfação em ter o professor César Pazzo com a gente, mais uma vez, prestigiando o nosso evento. Apresentar o jornalista Moacir Pereira é uma honra que não cabe no meu tamanho, mas foi me passada essa incumbência. Então, temos o prazer de receber o maior cronista político do nosso Estado, que é jornalista e advogado em Florianópolis, bacharel em Direito e mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, colunista do Diário Catarinense, do Jornal de Santa Catarina, de Blumenau, e do Jornal Notícia de Joinville, comentarista da Rádio CBN Diário e da TV Com, fundador e primeiro coordenador do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Santa Catarina, ex-presidente da Associação Catarinense de Imprensa, cidadão honorário de Três Itilhas, Laguna e Irarim, membro da Academia Catarinense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Tem 44 livros publicados sobre comunicação, política, biografias e ensaios sobre Santa Catarina. Eu dou a honra, a palavra ao jornalista Moacir Pereira. Obrigado. Cumprimentar as autoridades das instituições que estão promovendo esse maravilhoso seminário, esse Congresso Estadual de Direito Eleitoral. Cumprimentar o coordenador, Dr. Alex Santoro, caro amigo. Também gostaria de pedir licença a todos, cumprimentando os magistrados, procuradores, advogados, companheiros de imprensa, enfim, todos que participam deste evento, na pessoa do meu querido amigo de 50 anos, professor César Pazzo, que é uma referência para a advocacia e o ensino do direito no Estado de Santa Catarina. Devo dizer que esse congresso, esta reunião, como disse hoje pela manhã o ministro do TSE, Adhemar Gonzaga Neto, é um marco. Na minha avaliação, um marco pelo número de participantes desse evento, pelas palestras, pelo seu conteúdo, já demonstrado durante todo o dia de hoje. É um marco porque teremos mudanças importantes no processo eleitoral, que é o meu tema junto com a questão da imprensa, e hoje é um marco que ficará na memória de todos nós. Hoje renunciou o deputado federal Eduardo Cunha à presidência da Câmara Federal. Nós não vamos nunca nos esquecer deste evento. Perfeito? E esperamos que na próxima semana tenhamos aí a cassação do seu mandato e o Brasil dá uma virada de página e reiniciemos uma nova etapa na vida do país. Gostaria de destacar aí os coordenadores e os organizadores deste evento. Está realmente exemplar em termos de organização. Agradecer a honra do convite, para mim é um grande privilégio, entre tantos companheiros brilhantes que fazem jornalismo político de Santa Catarina, poder comparecer e trazer uma pequena contribuição, algumas reflexões sobre o tema que me foi proposto. Sobretudo porque Santa Catarina, como todos sabem, e nunca é demais a gente estar ressaltando esse aspecto, porque o noticiário político não é tão ruim, tem sido um destaque nacional em relação à atuação da Justiça Eleitoral, seja pelas inovações, seja pelo pioneirismo, seja pela organização e, sobretudo, pela sua agilidade e seriedade na execução dos trabalhos. Isto envolve todos os operadores de direito, juízes, promotores, procuradores, advogados, colaboradores, serventuários da Justiça, não é? Aqueles que atuam efetivamente nesse processo. Eu gostaria de começar a nossa conversa destacando uma apreciação que eu tenho feito e tive o prazer de fazer no Congresso Estadual dos Magistrados no final do ano passado na cidade de Itapema, em que eu destacava, e este Congresso também tem tudo a ver com isso, e o esforço de moralização, de combate à corrupção, tem relação direta com essa questão. Quem salvou o Brasil de autoritarismo, de desvios constitucionais, desvios jurídicos e éticos, ou está salvando, foram duas instituições que, segundo o ministro César Brito, são consideradas pilares da democracia, irmãs gêmeas da democracia, que são exatamente a imprensa e o Poder Judiciário. Se nós não tivéssemos uma atuação forte e determinada do Supremo Tribunal Federal, no caso do Mensalão, é difícil imaginar qual seria a realidade do Brasil de hoje. E depois, com o prosseguimento da Operação Lava Jato, que continua cada semana, e esta semana, cada dia, nos trazendo novas surpresas a respeito deste povo, que, como tenho repetido, tem tentáculos em número ilimitado.
porque cada vez que há uma fase da operação, nós tomamos conhecimento de novos atos de corrupção de bilionários recursos da cidadania do contribuinte brasileiro. Então, a mudança na legislação pretende virar a página e corrigir algumas dessas distorções. E a atuação da Justiça Eleitoral, dos operadores de direito nesta eleição municipal, que com a mini-reforma eleitoral política será realmente um teste importante para os próximos pleitos, talvez nós saiamos desta constante iniciativa parlamentar do chamado casuísmo eleitoral. Eu não tenho notícias de que em pelo menos 2 ou 3 eleições nós temos utilizado a mesma legislação eleitoral. A cada eleição é uma nova regra, uma nova lei que é aprovada pelo Congresso Nacional, além daquelas que já foram colocadas pelos que me antecederam. Eu vou, naturalmente, nesse plenário de altíssimo nível, constituído majoritariamente dos operadores de direito, e pelo que eu fui informado no perfil dos inscritos, dos participantes, de advogados, já que hoje foi um dia extremamente rico em informações sobre a questão legal e sobre a questão jurídica, eu vou procurar, então, me ater mais à questão da comunicação. Portanto, o tema que me foi proposto foi imprensa, mas dentro até mesmo da avaliação que se possa fazer bem superficial da legislação eleitoral, que vai ser aplicada, já está sendo aplicada nesta eleição, não é possível a gente adotar o conceito de imprensa tradicionalmente conhecido. A imprensa mais vinculada, né, a antiga imprensa escrita, depois aderida, adicionada ao jornalismo eletrônico, rádio, televisão, até porque o processo hoje é muito mais da comunicação, e essa lei trouxe inovações fundamentais em relação à comunicação digital, aos meios digitais de comunicação. Então, o termo é imprensa porque foi a proposta feita pelos organizadores do evento, mas eu vou procurar exatamente abordar o tema do processo eleitoral à luz da comunicação social, porque é indispensável, é impossível tratar da eleição sem a comunicação social, no sentido mais amplo da comunicação social. Bom, de início, o seguinte: os senhores sabem perfeitamente que o senhor Barack Obama não teria sido eleito presidente dos Estados Unidos no primeiro e no segundo mandato, mas principalmente no primeiro, sem que ele tivesse utilizado competentemente um poderoso esquema de comunicação via digital. As redes sociais foram decisivas na eleição do senhor Barack Obama. Eleição e depois também aprimorados esses recursos no processo da reeleição. E agora, se os senhores acessarem, agora mesmo que estiver com o smartphone, não é, o site da senhora Hillary Clinton, que é candidata do Partido Democrata, vão ver que ele já há muito tempo, não de hoje, mas continua aí, a primeira providência que qualquer pessoa interessada em saber das atividades dela, do projeto dela, das falas dela, das imagens, dos vídeos dela, tem que fazer é preencher um cadastro. E isto não acontece por acaso. O cadastro nós estamos preenchendo quando acessamos um veículo de comunicação no Brasil, por exemplo, porque eles querem assinatura, não é? No caso da Hillary Clinton e de muitos candidatos nos Estados Unidos, até a eleição proporcional, mas sobretudo desse, que é uma eleição decisiva, e chama a atenção, nós estamos na fase de eleições primárias, não iniciamos ainda o processo eleitoral. Por quê? Porque com esse cadastro ela vai ter um manancial, um patrimônio excepcional para poder se comunicar com seus eleitores. E essa comunicação não vai ser feita via imprensa. Ela pode usar as informações do cadastro para fazer discursos para a mídia tradicional, para a televisão, para as suas manifestações em comícios. Ele vai ser utilizado, sobretudo, para a comunicação através dos meios eletrônicos e das redes sociais. Por quê? Porque é um potencial extraordinário que está sendo utilizado modernamente e há algum tempo já nos Estados Unidos. Então, este procedimento é a primeira indicação de que também no Brasil, até pelas mudanças na lei eleitoral, nós vamos ter muitas novidades no processo que está se iniciando. Então eu vou dar algumas informações, porque muitas delas já foram dadas aqui pelos advogados, pelos juristas que me antecederam, das principais modificações. Na área da comunicação eletrônica, todo mundo sabe, né? A redução do prazo da televisão. Por que houve a redução do prazo do tempo de televisão, do tempo específico, do horário gratuito da propaganda e o tempo também dos dias de programação? Porque os parlamentares perceberam que o povo não estava reagindo, estava resistindo energicamente, fortemente, à hipótese de ficar 45 dias. Então, para dar uma aliviada, eles reduziram o número de dias e também o tempo da propaganda eleitoral gratuita. 35 dias e depois também no segundo turno. Cai, então, o tempo de propaganda no rádio e na televisão. Proibição, esse eu acho mais importante, apesar de alguns que me antecederam se manifestarem frontalmente contra, eu defendo a experiência nesta eleição municipal. Por quê?
porque vamos ter dois vetores fundamentais. O primeiro é saber se vai ser ou não usado o Caixa 2, em que limite o Caixa 2 vai ser usado. Porque não há como controlar o Caixa 2 eleição majoritária geral, para o Estado ou para o Federal. É impossível, não tem esquema. É difícil, impossível não, mas é muito difícil, muito mais difícil. Agora, na eleição municipal é muito fácil, porque cada cidadão pode exercer o seu direito eleitoral, o seu direito político, exercer a sua cidadania e acompanhar as despesas dos seus candidatos ou dos candidatos adversários. Então, a Justiça Eleitoral terá, além dos advogados, dos operadores de direito, do Ministério Público, a Justiça Eleitoral vai ter poderá ter uma forte contribuição da cidadania. Porque a gente viu em eleições, aqui mesmo em Santa Catarina, candidatos que apresentavam prestação de contas de 500 mil reais e contratavam uma equipe de televisão por 5 milhões de reais. Isso é público e notório. Então, de onde é que vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem a partir de relações promíscuas, como essa que a gente está acompanhando aí da Operação Lava Jato. É conhecidíssimo, na verdade. E, às vezes, não são operações, digamos assim, com provas contundentes como essas que foram descobertas no Petrolão e agora da eletronuclear, etc, etc, etc. Às vezes, são contribuições promíscuas decorrentes de aprovação de leis onde uma vírgula pode beneficiar uma grande empresa multinacional, por exemplo. Isso nos estados, nos municípios e também no sistema federal. Então, eu acho que é positiva essa inovação de proibir a doação de pessoa jurídica, né, da forma milionária como faziam, e vamos ver então como é que as coisas acontecem. Se o Caixa 2 vai ser efetivamente utilizado, e se for utilizado, deverá ser denunciado. E esses são os principais desafios em relação ao Caixa 2 que nós temos que acompanhar agora no processo eleitoral. Prestação de contas do candidato. Esta legislação trouxe também inovação e eu acho que aí, mais uma vez, é o exercício da cidadania, que poderá fazer o diferencial além dos operadores do direito, mais uma vez. O Ministério Público, né, os advogados, os adversários, né, em diferentes níveis dos partidos políticos, das coligações ou dos candidatos. No seguinte dia, de identificar quem são os grandes contribuintes quando sair a primeira transparência da Justiça Eleitoral sobre a contribuição dos partidos ou dos candidatos. Quem são os grandes contribuintes? Quais são as relações desses contribuintes? Eles são espontâneos, porque todo mundo sabe, almoço grátis não existe. Qual o interesse em fazer essa contribuição? Ela é legítima quando forem contribuições fortes do ponto de vista até da pessoa física, que é possível fazer, como todos sabem. Então, a prestação de contas online vai ser um referencial importante, né? Veja bem, não depois da eleição, durante a campanha eleitoral. E aí, as ações dos advogados, do Ministério Público, também pode ser uma contribuição importante para o processo político. Em relação à imprensa, eu tenho a esperança, a imprensa tradicional, quer dizer, os veículos conhecidos, rádio, jornal, televisão, eu tenho a esperança de que, até em função dessa legislação, e pelas inovações tecnológicas, e pela profissionalização que se verifica, especialmente aqui em Santa Catarina, eu posso ter orgulho de falar isso, eu tenho a esperança de que vai ser uma cobertura mais profissional. A nossa imprensa no interior também melhorou bastante, ainda há problemas graves para resolver, de parcialidade, de dirigismo, de venda de notícias, de compra de notícias, não é? Mas, no geral, nós evoluímos já de maneira extraordinária. Eu acho que vai ser mais imparcial e vai sofrer também maior fiscalização. As redes sociais, quem trabalha em redação sabe, os colegas que estão aqui me acompanhando testemunham frequentemente. As redes sociais, a internet, estão exercendo um papel fundamental de fiscalização do nosso trabalho profissional. Quer dizer, se de repente um jornal do interior publicar alguma notícia absolutamente verídica, ou distorcida, ou manipulada, que prejudique ou esse ou aquele candidato, o candidato prejudicado, ou o partido prejudicado, ou seus eleitores, ou seus simpatizantes, vai para a rede social e detona esse jornal, detona esse veículo, jornal, a rádio, a televisão. Então, a participação maior das redes sociais nessa eleição poderá contribuir também para o exercício de maior fiscalização em relação à chamada mídia tradicional. Se vai acontecer ou não, nós vamos ver. É outro desafio que nós temos. A reforma eleitoral. Outra inovação, nós vamos saber agora, né, proximamente, em relação aos limites de gasto de campanha pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com a lei, até o dia 20. A redução da propaganda, já falei. O primeiro turno, né, não sei se todo mundo está bem consciente, eu acho que a população ainda não se deu conta disso. Para ela vai ser uma conquista. No sentido de que, pelo menos as pessoas com quem eu converso que não suportam mais, a família reunida no jantar à noite, aí suspende o Jornal Nacional para entrar a propaganda do Partido da Mulher Brasileira. Tem um deputado e vai receber 6 milhões e meio do fundo partidário. É mais um escândalo nacional, que está na nossa legislação, infelizmente. Né? Ou partido que não tem absolutamente nenhuma mensagem a transmitir para a população. E aí você é obrigado, com a sua família, com seus amigos, a ouvir aquela programação.
Então, no primeiro turno, essa eleição vai ter também diferenciados. Primeiro turno, 2 blocos de 10 minutos, não mais 2 de 20, lembra que era 2 de 20, que era prolongado. De segunda a sábado, inserções comerciais a semana inteira. Está anotado aqui na transparência, mas já gostaria de destacar. A grande novidade em relação à imprensa tradicional, à mídia eletrônica, propaganda eleitoral, gratuita no rádio e na televisão, está exatamente nesse aspecto. Há uma supervalorização dos intervalos comerciais, das inserções comerciais. Supervalorização no seguinte sentido: elas serão inseridas na programação normal das emissoras de rádio e televisão, de domingo a domingo, ou de segunda a domingo, ok? E, em segundo lugar, vai haver um aumento do número de inserções, o que é um fator também extraordinariamente positivo, e mais do que isso, há uma obrigatoriedade de diluírem a programação, as inserções comerciais, ao longo da programação. Então, aquilo que acontece com muita frequência, aconteceu no passado, esse ano eu não sei, acontecia com muita frequência em outras campanhas, inicia o horário eleitoral, ou até antes de iniciar o horário eleitoral gratuito, a gente já puxa na TV Cabo, já puxa um programa de música com a família, entendeu? Assiste um filme, enfim, busca outra alternativa e desliga a televisão. E voltava depois de 20 minutos. Isto, com as inserções comerciais, não acompanha. Eu, pelo menos, não conheço nenhum caso de alguém que diz, olha, entrou o comercial e desliguei a televisão, ou fiquei lá zapeando porque entrou um comercial. Isso não tem acontecido. Então, elas serão supervalorizadas, porque elas vão entrar de repente. Você está com a família, ou está no trabalho, ou está em qualquer ambiente, vai entrar a inserção e volta em seguida a programação jornalística, a programação de entretenimento, etc. Então, no rádio, nesses horários, né, das 7 às 7h10, 12 e 10, televisão às 13 e às 20, esses horários foram exatamente os mesmos, mantidos, embora com a redução do tempo, e no segundo turno também supervalorizado pela nova lei eleitoral. São 2 candidatos, vão ter mais tempo. Eu gostaria, olha, sinceramente, eu não conseguindo visualizar como é que vai ser a participação dos candidatos, dos chamados nanicos, com esse tempo de televisão. Porque pela previsão aqui em Florianópolis, por exemplo, você fazer qualquer campanha, mas é fundamental, pelas previsões, um candidato vai ter direito a 4, talvez até mais, 4 minutos, pelo número de coligados que ele já está definindo, de partidos coligados, uma grande aliança. Bom, se isso acontecer, ele vai ficar com um tempo bastante razoável para poder fazer campanha, para montar programas de produtos e tal, e os outros vão ficar com um tempo totalmente reduzido. Se tivermos 6 candidatos, que é o que tem mais ou menos definido hoje, alguns vão ter 30 segundos para poder falar, 1 minuto no máximo, e isso vai limitar a ação deles. Além do que, está proibida a produção externa nesses programas diretos de propaganda eleitoral dos candidatos. Eu gostaria de trazer algumas informações para exatamente aqueles que estão envolvidos, ou serão envolvidos na campanha, sejam advogados ou não, porque os advogados terão que ficar atentos ao problema do mau uso das redes sociais, do mau uso da própria imprensa, dos meios de comunicação. E os simpatizantes trabalhando diretamente. Sobre o poder da comunicação via digital, via internet. Algumas coisas os senhores já estão sabendo, eu vou trazer alguns números. Quem quiser, depois desses dados, eles vão ficar à disposição da coordenação, viu, professor Antoninho? Colegas aí da Assembleia, do Tribunal de Justiça, Tribunal Eleitoral, então ninguém precisa fazer anotação. Só para a gente poder se raciocinar e se recordar de alguns fenômenos que são decorrentes da crise. O Brasil vinha numa curva ascendente, espetacular e única a nível mundial, perdendo só para a China, em número, por exemplo, de aquisição de telefones celulares, do chamado mobile, ok? E, de repente, o Brasil entra num processo de declínio, decorrente de quê? Basicamente da crise econômica. Vejam bem, nós tínhamos 283 mil e hoje estamos com 250, não chega a 256, caiu um pouquinho no mês de junho. Então, esse fato, quer dizer, o número é significativo, nós temos 205 milhões de brasileiros, não é isso? Mais ou menos, e temos mais de telefones celulares, o que significa que muitos aqui têm 2 celulares, certo? Um do trabalho, um da família, um do pessoal, etc. Mas todos acionados. Eu trabalho com 2 telefones celulares. Eu e muitos profissionais fazem isso por necessidade pessoal, familiar ou profissional. Detalhe importante é que pré-pago 71%. Então, quem for trabalhar para os candidatos, para os partidos, para as coligações, não pode ignorar essa circunstância do pré-pago. Por quê? Porque se de repente ele colocar, por exemplo, né, um vídeo na televisão para encaminhar para o seu candidato, um vídeo de 3 minutos, ele vai consumir a maioria do tempo do seu eleitor, e ao invés de ele conquistar o voto, ele vai perder um eleitor, um voto e um simpatizante. Então, são preocupações técnicas que não podem ser ignoradas. E por isso essa informação também é importante, dos pré-pagos. A telefonia fixa, isso já é um fato também conhecido, né? Ela agora está acentuando a redução de telefone fixo, ninguém mais usa telefone fixo. Em casa mesmo, os senhores estão com o celular na mão, puxa direto o celular e no trabalho. Então, a telefonia fixa, a tendência da telefonia fixa é acabar.
Eu mesmo, nas minhas experiências de cobertura internacional desde a década de 70, ia sempre sem recurso, praticamente, né? Então eu ficava deslumbrado quando encontrava o telefone público, né? Em Frankfurt, Munique, na Alemanha, em qualquer país europeu, ou mesmo na Ásia. Telefone... eu digo mais na Alemanha porque com uma moedinha de 5 marcos, né, era a moedinha que a gente colocava, você fazia uma ligação para o Brasil, tranquilo, fazia o boletim, transmitia informação. Hoje não se encontra mais, nem no Brasil existe mais telefone público. Por quê? Porque a telefonia fixa efetivamente está em nível de desaparecimento, porque foi substituída pela telefonia celular. Alguns dados da última pesquisa de uma organização internacional, que está mencionada na transparência, sobre a questão do digital no Brasil. Esse trabalho, esse estudo é um estudo importantíssimo, porque ele trata de outras questões relacionadas exclusivamente com a mídia digital. Ali nós estamos com 204 milhões de brasileiros, 110 milhões, 54% com internautas ativos, então nenhum candidato, nenhum partido pode ignorar esse dado, porque é fundamental, né? Ou ele está no mobile, no celular, ou ele está no notebook, ou está no iPad, ou está no próprio... no computador de mesa, né? Dependendo do local onde ele se encontra, né? É comuníssimo para todos nós aqui, não é? Está no carro parado na sinaleira, está no consultório médico, está no odontológico, está esperando na fila para comprar o ingresso do cinema, enfim, em qualquer ambiente, está no metrô, está enfim, qualquer local, as pessoas estão todas lá consultando o telefone celular. E, portanto, ele vai ser realmente decisivo. Então, 110 milhões total de internautas ativos. Penetração da mídia social, 96 milhões, vai cair para 44, por várias razões, que não convém comentar. Conexão de mobile, 276 milhões, telefones móveis, e ativos, quer dizer, contas ativas que estão efetivamente atuando, 78 milhões, que estão no dia a dia. Os mais acionados no Brasil, esses números variam um pouco em função exatamente das novas ferramentas que são utilizadas, mas, em primeiro lugar, estão, sem dúvida nenhuma, o Facebook e o WhatsApp. O WhatsApp é outra loucura, e aí também quem for trabalhar na campanha vai ter que ficar atento, tanto os advogados quanto os promotores, né, às duas ferramentas. São dois instrumentos completamente diferentes, como todos sabem. O Facebook botou no ar, está no ar e tem uma multiplicação ilimitada. O WhatsApp é do grupo ou daquele para quem você está encaminhando a mensagem. Então, os dois cumprem missões completamente diferentes. E, no caso do Facebook, a repercussão positiva ou negativa de uma mensagem transmitida por um candidato, por um partido, por uma coligação, é completamente diferente daquela que é veiculada através do WhatsApp. Portanto, a intensidade do dolo, se aconteceu, é completamente diferente para efeito de qualquer recurso judicial contra ou a favor um dos candidatos. E aí tem outros que os senhores acompanham também, né? Aqui tem até um que eu tenho duas netas aqui em Florianópolis, 3, aliás, 2, mas que usam o celular, e é curioso que a mais jovem tem 11 anos, ela só vive, então, no Snapchat, na é verdade, quer dizer, então, ou então no Instagram, são as duas que os jovens utilizam com mais frequência. Elas não votam ainda, então essas estão fora do jogo, mas aqueles jovens com mais de 16 anos, né, que estão votando, também participam desse processo. De repente, uma foto no Instagram pode ser muito mais importante do ponto de vista de conquista, né, do eleitor para a mensagem, do que mesmo no Facebook, que é o normal do pessoal mais adulto. Aqui o tempo de uso que nós despendemos para usar a mídia social, as mídias sociais. O Brasil está, se eu não estou enganado, em 5º lugar no mundo inteiro, da população que mais usa a tecnologia digital. Então, 54 para uso diário da internet. Cara, aí mistura tudo, né? Você está trabalhando no computador, ou é no notebook, ou está fora, está no mobile, e aí com as diferentes cotações. Internet em geral, uso diário, cada um tem um horário específico. Claro, se cada um fizer uma avaliação, quanto tempo eu uso o telefone celular, quanto tempo estou no notebook, ou no iPad, não é verdade? Que alguns usam, às vezes, os 3 no trabalho em casa, então temos uma avaliação diferente. Aqui também os números de internautas, confirmando aquelas informações que nós já passamos, apenas para lembrar a importância das redes sociais, das mídias sociais. Bom, os especialistas em mídia social, os especialistas em marketing político, estão fazendo a seguinte previsão, de que a rede social, o ativismo, o cabo eleitoral tradicional, vai ser substituído pelo chamado ativismo social.
Nós já tivemos alguma coisa na última eleição, mas a eleição municipal tende a ser, eu acho que todos aqui compreendem, que já tiveram alguma experiência, tende a ser mais motivadora, tende a estimular mais o exercício da cidadania, até pela disputa local, pelas pessoas que você conhece, entendeu? Então, a ideia de que o cabo eleitoral desapareceu, o comício também desapareceu, na verdade, não tem mais sentido, o comício, o show comício está proibido, então, a possibilidade disso acontecer é muito provável, é bem provável. Bom, as redes sociais podem cumprir, eu diria, uma via de mão tripla, não é só dupla no sentido de que a mão só tem duas, vai e vem. Então, no sentido de os candidatos comunicarem com os eleitores, com a população, ou com os possíveis eleitores, os eleitores transmitirem informações preciosas para os candidatos, né? Os eleitores corrigirem informações dos candidatos, contestarem posições dos candidatos. Então, é uma relação que vai se estabelecer de uma maneira completamente inédita nesta campanha eleitoral em muitos municípios. Claro, onde há municípios com maior concentração urbana, sobretudo nossos 3 municípios que têm eleição em 2 turnos, esse ativismo deverá ser muito mais forte do que no município de 5.000 habitantes, onde até a própria comunicação digital está um pouco, digamos assim, difundida pelo meio rural e pelo meio urbano. Bom, já falei sobre a questão dos vídeos, né? Os candidatos e as coligações precisam tomar cuidado em relação ao tempo que perdem nos vídeos, ou até qualquer outra mensagem. Um cuidado especial em relação à exposição, não é? Muitas vezes, sou pavio curto, então eu sou figiado muitas vezes, ou pela minha mulher, ou quando surge, hoje até não dou mais bola para não me incomodar, mas quando eu faço um comentário que possa conter alguma coisa, né, que não agrade a algum internauta no Facebook, ou quando tem o blog também. Mas o que é que acontece? Quando o comentário é feito no sentido crítico procedente, eu respondo com a maior tranquilidade, agradeço o comentário, na verdade, mas quando o comentário é feito abaixo da linha da cintura, e tem coisas pesadas que os senhores não fazem ideia, entendeu? O que é que acontece? Eu tenho a vontade de imediatamente vir para a luta, né, entrar no ringue. Isto é absolutamente desaconselhável. Então, quem controla muito é a minha mulher, no sentido de impedir que o pavio curto seja aceso, que o pavio tem que ficar apagado, não é verdade? Então, o candidato mais ainda. Quer dizer, o que sair contra ele, na verdade, ou a favor dele, o posicionamento dele vai ser fundamental. Porque se ele reagir da mesma maneira, da baixaria, se ele foi vítima de baixaria, ele pode sofrer muito mais prejuízo que se ficar silencioso em relação ao fato que fosse colocado para ele. Bom, então aí as redes sociais, né, a possibilidade, a previsão é de que tem mais de 20% de influência em relação ao voto, a televisão 21%, portanto a televisão vai continuar tendo um peso forte em relação à televisão, em relação à eleição, as famílias e os amigos, a previsão é de ser de 25%. Bom, em relação a essa mini-reforma que foi introduzida, as minhas avaliações, bem rapidamente, serão as seguintes. Primeiro, sem dúvida nenhuma, foi falado hoje pela manhã por um dos conferencistas, dos painelistas, ela favorece de maneira tremenda os candidatos tradicionais, né? Quer dizer, quem já foi candidato, quem já exerceu o poder, quem está no poder, leva uma vantagem na saída. Já sai com gasolina azul e o resto com gasolina amarela, tá certo? Então, é claro, porque quem é prefeito tem toda uma superestrutura. Quem é vereador tem toda uma superestrutura. O nome está na mídia, apresenta um projeto de lei, vai para a mídia, entendeu? E esse já está com uma exposição razoável. Agora, candidatos novos para que se realizasse no ideal da democracia, no fortalecimento da cidadania, que se realizasse a desejada renovação, é um processo complicado com essa nova lei eleitoral. Porque eles não vão ter espaço, tirando as mídias sociais, que não precisa fazer investimento praticamente nenhum, eles não vão ter espaço nem horário na propaganda para poder apresentar as suas ideias, os seus projetos, etc. E tem um aspecto positivo, que eu acho que tenho essa esperança como cidadão brasileiro, de que vai reduzir a corrupção e vai eliminar o Caixa 2, sobretudo na eleição municipal. Cada um de nós aqui poderá ser um fiscal da lei, poderá ser um colaborador efetivo da Justiça Eleitoral, exatamente para acompanhar, saber quem foi que gastou demais e não tinha condição de gastar, não tinha nem orçamento para gastar, quanto mais a autorização do Caixa 2. Reforma urgente, aqui já foram feitas várias considerações, eu considero realmente foi um equívoco histórico terrível quando o Supremo Tribunal Federal eliminou a cláusula de barreira, não é? Eu não sei se, como falou alguém hoje de manhã, se foi pelo título, né? Que agora é cláusula de avaliação, cláusula de desempenho. Eu não creio que foi o título barreira que acabou levando. Foi realmente uma decisão equivocada dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque não há país no mundo, não há democracia que se fortaleça, que se sustente realmente com 28 partidos. E quem visita o Congresso Nacional faz constatações ainda muito mais pesadas. Aquela máquina não pode funcionar.
Ela não tem produtividade porque é impossível fazer produtividade com aquele número de parlamentares, com aquele número de partidos e com aquela estrutura viciada que nós temos em Brasília. Além dos interesses que todos nós conhecemos que acabam, digamos assim, influenciando diretamente na manifestação e na atividade dos deputados. Tem muita gente boa em Brasília. Tem muito político realmente correto, ético, honesto. Em Santa Catarina nós podemos dizer isso aí. No geral, Santa Catarina tem uma representação política que nos orgulha, ok? Tanto é que nos últimos escândalos, por um ou dois aí que apareceram, desde a famosa CPI dos anões do orçamento, lembram? Então, é preciso separar o joio do trigo. Precisa urgentemente proibição das coligações. A hora que proibir as coligações já vai acabar com o balcão de negócio do tempo de televisão. Hoje a aliança se faz em busca de tempo de televisão, que é uma vergonha, não é verdade? Então, o partido tem candidato que disputa o primeiro turno. Coligações em proporcional também deveria ser proibido. Veto a parlamentar. O que eu quero dizer isso aqui? Já que isso é um congresso de acadêmicos e de profissionais de operadores de direito, eu acho o seguinte, meus amigos, essa história de vai e vem, o cara é eleito para deputado federal e ocupa o cargo de secretário de Estado no dia seguinte ao da posse, se licencia, é eleito vereador e aí vai ocupar o cargo de secretário municipal. Para que eles fazem isso? Exclusivamente para servir de trampolim para disputar depois cargos mais importantes na administração brasileira. E aí valendo-se de quê? Valendo-se da máquina. Da mesma razão, porque como é que no passado os partidos indicavam os seus liderados, os seus nomes para as empresas estatais? Lembram? Eles não queriam a presidência, a vice-presidência nem pensar. Diretoria administrativa, muito menos. Era só diretoria financeira. Por quê? A Lava Jato está mostrando. Né? Então, o cidadão é eleito vereador, foi convidado para ser secretário municipal de Educação, de Saúde, renuncia ao mandato. Se não renunciar ao mandato, não pode assumir o cargo de secretário. Da mesma forma para os estados. Foi eleito deputado estadual para ser secretário de Estado, ou renuncia ao mandato, ou então não pode assumir o cargo de deputado estadual. E também a mesma coisa para o cargo federal. Eu acho a adoção do voto distrital fundamental. Quando eu estudava na Faculdade de Direito, e nós debatíamos essa questão, professor César Pazzo, a alegação era a seguinte: a principal alegação doutrinária e até, de certa forma, jurisprudencial, tinha pouca coisa de jurisprudência, mas a doutrinária era a seguinte, de que o voto distrital tornava o deputado federal um vereador federal. Varejo, pelas suas limitações, porque ele ia atender exclusivamente ao seu distrito. Hoje em dia, essa conversa, essa tese está, na minha opinião, completamente superada. Por quê? Porque com os meios modernos de comunicação, o voto distrital, primeiro, vai estabelecer um vínculo forte com o representado e os representantes, o representante e os representados, e, em segundo lugar, ele vai continuar tendo uma visão nacional em relação aos temas nacionais que foram colocados à sua apreciação. Então, evita-se essa diluição de candidato que tem uma base em Florianópolis, recebe voto em Chapecó, é de Chapecó, vem ciscar voto em Florianópolis. E como é que eles conquistam normalmente em processo eleitoral esses votos? Sempre através da compra de um vereador ou da conquista de um parlamentar municipal que recebeu um cargo na prefeitura, um cargo no Estado e por aí afora. Então o processo precisa ser realmente depurado através da adoção do voto distrital. Fidelidade partidária já foi falado hoje de manhã por aqui, então eu não tenho nenhuma dúvida que a fidelidade partidária é fundamental que seja estabelecida. E aí, não é, sobretudo, os partidos de esquerda têm dificuldade em apoiar a fidelidade partidária, como foi muito bem lembrado hoje aqui durante o Congresso por um dos palestrantes, porque foi instituída durante o regime militar. Acho que bom, os números mostram, eu até quase que trouxe uma estatística para os senhores, para ilustrar, o número de deputados que foram eleitos por determinados partidos e que mudaram de partido ao longo dos últimos 3 anos. É uma situação realmente vergonhosa, é um número espantoso, na verdade. E aí, a pergunta que fica, né? Não, mas eles mudaram por uma questão ideológica. Se fosse por ideologia, está justificado, mas, percentualmente, esta não é a verdade, infelizmente. Para encerrar, eu gostaria de pedir ao professor Alex que transmitisse aos organizadores deste evento. Queria cumprimentar também o caro amigo, o doutor Rui Espíndola, e os que me antecederam aí, doutor Probst, né, a vice-governadora já foi, né? Mas hoje assisti palestra maravilhosa, eu vim aqui aprender e aprendi muito, não é? E, então, queria cumprimentar aí os organizadores, viu, doutor Alex? Transmita aí aos presidentes dos órgãos que estão realizando este congresso. Pretendo retornar amanhã, se a atividade, porque eu tenho que acompanhar alguma coisa de Brasília também a partir de agora. Então, mas transmito, eu fiquei muito honrado com o convite, foi um privilégio muito grande e de maneira muito carinhosa a todos os senhores. Eu vi que ninguém dormiu.
Então, queria agradecer penhoradamente. Você não sabe a importância que tem para mim, profissionalmente, pessoalmente, esse evento e essa presença de você me prestigiando, porque você não imagina o que acontece nos bastidores, entendeu? De gente que não gosta do que eu falo, ao invés de me criticar de forma construtiva para melhorar o meu trabalho, levanta calúnia, levanta difamação, levanta injúria. Então a gente tenta sobreviver nesse contexto jornalístico da política brasileira que atravessa essa fase profundamente lamentável. Mas eu vou insistir, enfatizando o que eu coloquei no início. Eu acho que o futuro do Brasil, eu estou otimista, esse Congresso é um oxigênio importante para mim como jornalista, como cidadão. Eu tenho muitas vezes vontade de desistir, de pendurar a chuteira e ir para casa, entendeu? Cuidar dos netinhos, mas esse tipo de prestígio que vocês me deram, que os organizadores deste evento me conferiram, de vir aqui transmitir algumas informações a respeito, reflexões a respeito do momento político, da reforma eleitoral e das eleições municipais, representam realmente um forte anabolizante, um forte oxigênio. Eu agradeço de coração a todos vocês. Tenho muitas felicidades, muita sorte e um bom congresso também a partir da manhã. Um grande abraço a todos. Eu cumprimento o jornalista Moacir Pereira pela brilhante explanação. É um prazer sempre ouvi-lo, ainda mais na presença do professor César Paulo, que nos honra com sua presença aqui. E agradeço a todos pela presença, não sem antes dar os parabéns para a organização, Pierre, Cláudia, Toninho, pessoal que trabalhou bastante para colocar esse evento em pé. E desejo que todos tenham uns bons trabalhos amanhã. Muito obrigado.